Valendo! Começando mais um GigaCast. Rapaz, vocês não têm noção de como é que eu tava com saudade de fazer isso aqui. Pra quem não lembra, eu fazia o podcast falando sobre história de empreendedores, sobre biografia, era um negócio que eu gostava, gosto muito, leio muito sobre biografia. E eu queria achar uma nova forma de fazer, porque eu achava que aquela fórmula estava meio esgotada. Para quem não me conhece, eu sou Klaus Mayros, eu sou sócio fundador da True Giants, uma empresa de consultoria empresarial de gestão financeira. Para você que é pequeno e médio empresário, eu te ensino, te capacito para que você possa crescer e ter independência financeira, possa gerir o seu negócio à distância, se você quiser, que você tenha total liberdade para tocar a sua empresa e o seu negócio. E nessa história de voltar e achar um novo formato, antes disso, senão eu esqueço, o pessoal briga comigo. Segue o canal aí, aperta o sininho, se inscreve, faz um comentário depois do vídeo aqui para saber se você curtiu ou não, o que você achou de bacana ou não, pra gente ir junto interagir e a gente construir esse negócio aqui juntos. E no podcast, cara, eu vou trazer convidados para te ajudar com a experiência deles, com o que eles passaram. Ou seja, não deixa de ser uma história. Eu acho que eu gosto de falar sobre histórias. Mas eu acho que a gente vai puxar muito mais para o lado prático da coisa, para entender e buscar dentro dessas histórias coisas que possam contribuir com o seu crescimento profissional, com o crescimento da sua empresa, com o seu negócio, e que você veja valor no que a gente está fazendo aqui. Então, para voltar neste primeiro episódio, rapaz, você não tem ideia da satisfação que eu tenho desse primeiro convidado que eu trouxe aqui para abrir essa nova temporada do GigaCast. Rapaz, eu vou falar um negócio pra você aqui, ó. Vou contar aqui. A história é tão longa. Quer ver? Ó, vou contar pra você. Mentor e coach de vida esportivo. Palestrante de desenvolvimento corporativo. E motivacional para atletas e organizações esportivas. Especialista em inteligência positiva e perfil comportamental. Certificado pelo ICI e IGT. Roberto Bosch. O Betinho! Porra. Garoto, porra! Ó, os aplausos pra galera. Rapaz, ó, mas não acabou ainda não. Eu vou continuar lendo aqui, porque a galera, pra saber, ó. Isso é a vida do Betinho hoje, né, Beto? É a tua história de vida hoje, é o que você tá fazendo hoje. Uhum. Mas, rapaz, 21 anos dedicados à área de desenvolvimento humano através do esporte. Betinho trabalhou com empresas e organizações esportivas por um monte de lugar, Clube do Pais Mineiros Morumbi, Centro Olímpico de Pesquisa e Treinamento, dentro da CBV. Beto foi atleta profissional de voleibol, jogou na Seleção Brasileira Adulta entre 85 e 90, conquistou diversos títulos, atuando na Seleção Brasileira Adulta, foi campeão carioca 14 vezes, 2 vezes campeão brasileiro, 5 vezes campeão sul-americano. Rapaz, eu tô cansado. Deixa ele falar. Beto, se apresenta aí, cara. Ouvindo do Giga, né, cara? O negócio fica muito melhor, né? O cara tem essa voz, né? Essa voz grossa, imponente, bonito pra caramba. Pode mentir aqui? Pode mentir. Chamar de bonito? Pode chamar de bonito. Não tem a menor chance. Pois é. Mas, assim, é um orgulho, né, Giga? Eu vejo você falando sobre contar histórias. Eu acho que ensinar os outros... Às vezes é até meio boring, né? Mas você partilhar histórias de sucesso que você viveu, ou seja, você sendo seu próprio avatar, tem um peso muito maior, né? Então, realmente, eu tenho orgulho das histórias, tenho orgulho aí de ter botado alguns tijolinhos no voleibol, né? Comecei lá com 13 anos, na BB, segui ali categoria de base, seleções cariocas, seleção brasileira também de base. E nisso tudo... É interessante, né, Giga? Porque muitas vezes hoje nas empresas, até você falou aí me apresentando, obrigado pela tua apresentação. Imagina, cara. E obrigado pelo convite, né, cara? Mó educado, não tinha nem agradecido. Imagina, cara. Mas muitas empresas pedem palestras e treinamentos para se falar de foco, disciplina, engajamento, construção de equipe. Gestão de tempo. Gestão de tempo. São as coisas de sempre. Que, cara, você foi atleta de basquete também, de alto rendimento. Coisas que a gente viveu desde 9, 10 anos de idade, Giga. Eu comecei... na verdade, se eu pegar o meu tempo de atleta, eu comecei nadando aos 4, todo mundo nadava, eu fui até a equipe de coisa, depois eu fui pro judô, natação, e aí cheguei no... Eu treinei vôlei no Botafogo,
Mas na minha opinião, eu fui muito mal instruído. O profissional de educação física que estava lá, o técnico, era muito mal instruído. Eu acho que eu fui mal instruído. Passei por uma experiência ruim no treino de vôlei dentro do Botafogo. E eu achava o treino chato de vôlei. E eu acho que, naquela época, eu não sei o que você acha, mas eu achava meio chato. E eu achei o treino de basquete mais dinâmico. Eu falei, isso aqui é mais legal, é mais movimentado, vou pra lá. E eu acabei indo jogar basquete. Mas eu não era um jogador de vôlei ruim, não. Os meus filhos hoje, inclusive, jogam vôlei, não jogam basquete. Pois é. E é interessante que você falou, né? O quanto você ter pessoas que são exemplos, são pessoas que inspiram. Então, eu tive muitos técnicos, né? O mais conhecido aí talvez seja o Jorge Barros de Araújo, Jorjão, que nisso que você acabou de falar, ele transformava os treinos em competições. Então, cara, bate mais fraco, bate mais forte aí porque tá fraco demais. Sabe, quem é que vai chegar mais rápido aqui? Então, eram treinos que, sem que a gente entendesse, com 12, 13 aninhos ali, ele estava trabalhando questões emocionais, questões... Gerando um desconforto, Exatamente. Né? Não dá para ser um treino confortável, né? E aí ficava legal. Um desconforto, exato. E aí você chegava na competição, você já estava acostumado com aquela adrenalina que ele impunha ali, através de brincadeira, através de pedagogia, né? E por ser um apaixonado pelo esporte, pelo sacerdócio de você poder formar pessoas, aquilo ali acabou trazendo para mim e para muitos da minha geração a notoriedade dentro do esporte. Então, como eu estava falando de seleções e tudo mais, cheguei ao Mundial Juvenil, representando o Brasil, que é uma honra enorme, e dali fui convocado para a seleção brasileira, adulta. E aí, você que está vendo aqui, né, eu estou tendo esse privilégio de estar aqui falando com o Giga, e às vezes parece, pô, esse cara está contando essa história aí, mas a história parece bonitinha, mas a partir daqui, ela não é tão bonitinha. Eu acho que é isso também que a gente vai acabar falando um pouco aqui, né, Giga? Pô. Porque você chegar lá no alto rendimento é muito difícil, mas você permanecer é mais difícil ainda, Giga. Uma das coisas que me chamou a atenção, eu falei, cara, eu vou chamar o Betinho, porque eu acho que ele tem... eu acho que a gente pode tirar da tua história algumas coisas práticas aqui. E eu queria trazer uma pesquisa, né, que a gente até uma vez conversando sobre isso falou, né? A gente diz que o cidadão normal comum hoje, antigamente as pessoas iniciavam numa carreira e ficavam 40, 50, 60 anos naquela carreira. Aprendiam um ofício e ficavam por muito tempo. Eu já fiz pelo menos umas 2 ou 3 mudanças. Apesar de eu estar na mesma linha, que é o teu caso, né? Você não mudou de linha, você continua falando muito da tua vivência, a relação com o esporte e tal, e eu continuo falando de finanças. Mas eu mudei a minha carreira, eu era atleta, né? Trabalhava com isso e tal, mas eu virei funcionário trabalhando com finanças, depois eu virei dono do meu próprio negócio, sócio de outro, e hoje eu toco a minha empresa e eu sou investidor. Então eu passei por mudanças radicais nesse caminho. Mas eu acho que você passou por 3 mudanças, né? A pesquisa diz que as pessoas, ao longo da sua vida, hoje vão passar por pelo menos 3, 4 mudanças de carreiras na sua vida. E você passou por... que eu me lembro, né, que a gente colocou pelo menos 3 mudanças grandes na tua vida profissional, né? Dá uma palhinha sobre isso, porque eu acho que o ponto que eu quero discutir é, cara, como é que o processo de transição e como é que você se preparou nessas mudanças? Foi uma mudança por acaso e tal? Como é que a vida te levou e as coisas aconteceram? Pois é, você falou uma palavra preparo, né, Giga? Todo mundo deveria ter esse preparo. Mas até dentro do mundo do desenvolvimento humano, muitas vezes a gente se depara com questões de fragilidade humana que as pessoas não querem falar sobre. Então, é um luto. Parar de jogar voleibol é um luto. Você vive ali uma exposição muito grande durante muito tempo, onde você tem o privilégio mesmo de estar representando, né, o Brasil. Eu joguei em Concórdia, por exemplo, pela Sadia, né, na ocasião lá atrás, uma cidade que era menor do que o bairro que eu morava no Rio de Janeiro. Mas que quando tinha jogo, a cidade inteira estava dentro do ginásio, a cidade ficava vazia, estava todo mundo lá dentro. Eu lembro de um episódio, uma coisa dessa, por um paralelo, jogando basquete, uma vez eu joguei Seleção Carioca. E a gente saiu com o uniforme da Seleção Carioca numa cidade do interior de Minas. Eu não me lembro bem o que era. Rapaz, e eu sempre fui grande, né, mais de 2 metros, virei literalmente atração turística na cidade pequena em São Paulo.
sei se era Caxambu, a gente estava disputando um campeonato, um campeonato de seleções lá. Sim, Então, virei atração turística. E ninguém se prepara para deixar de ser uma atração turística de um dia para o outro. Perfeito. Então, quando a gente chega lá e fala, opa, acabou, é um luto, é uma morte, realmente é uma morte. E precisa ser tratada dessa forma antes, para que ela não doa e para que ela possa ser feita, gerar uma transição de carreira de uma forma mais suave, de uma forma mais orgânica, uma forma natural. É porque a gente devia encarar isso com normalidade, né? Assim, e eu acho que é importante isso da pesquisa e da gente falar sobre isso, porque tem muita gente que está começando como empresário e está buscando um segmento e mudando. E ele, primeiro ele tirar o peso de que ele pode, como empresário, mudar a vida dele empresarial. Ele não precisa ficar preso a alguma coisa. E a outra, ele saber que ele pode se preparar para isso, não precisa ser um rompante, né? Não vai acontecer, parece que tem um muro na frente. Ele pode se preparar para isso. Mas né? poucos se preparam, Giga. E contando a minha história, que foi o que você perguntou, eu não me preparei. Eu acabei parando precocemente, eu comecei a falar das dificuldades que tive na seleção adulta e porque eu comecei a ver o mundo como ele era. Até juvenil, o mundo era cor-de-rosa. Eu fui o melhor da categoria, era capitão e tudo mais. Às vezes eu cheguei num lugar, que é o mercado de trabalho hoje em dia, quando tem pessoas que são muito boas, como você, e muitas melhores do que você, que estão lá há mais tempo. E quando eu era menor, nas categorias de base, ninguém me falou que eu ia chegar nisso. De repente eu ia jogar com meus ídolos. Uau, vou jogar com meus ídolos. E cheguei lá e vi que meus ídolos eram humanos e tinham defeitos. Falíveis. E que toda aquela magia do voleibol entravam novos componentes. Imprensa, confederação, interesses escusos. E ninguém falou que eu tinha que simplesmente botar a minha viola no saco, treinar, me alimentar, me hidratar, que é o que um atleta precisa fazer. Malhar, que é o que o atleta precisa fazer. Então eu comecei a me perder em outras coisas que não o foco do que era a minha profissão. O meu job description ali, cara, treina e joga pra caralho. Se tu estiver jogando pra caralho, essas questões elas vão continuar existindo, mas, cara, você vai estar desempenhando, performando o que a empresa, seja o clube, seja a seleção, está pedindo de você. Então, os desvios acabam criando na gente, aqui é um ponto bem legal, Giga, desculpas, porque você começa a se isentar da responsabilidade que é sua de assumir esse processo de maturidade, de amadurecer dentro do esporte, dentro da vida empresarial, de assumir uma família. Às vezes eu encontro nos meus atendimentos pais de família que parece que têm 15 anos de idade. Então, a vida ela nos propõe uma série de obstáculos que quando você olha de bom grado e fala assim, legal, tem um autor que eu gosto, um canadense, Jordan Peterson. Ele fala, cara, a vida é tiro, porrada e bomba. 12 regras, Jordan Peterson. Exatamente. Uma dessas regras para a vida, 12 regras para a vida. Isso. Uma delas, ele fala isso, vem cá, você acha que é tiro, porrada e bomba? Então se prepara, porque quando você se prepara e sabe que vem tiro, porrada e bomba, você fala, beleza, pode ver. E aí você consegue, inclusive, ser feliz, ter qualidade de vida, ter prazer nas coisas que você faz. Então, mas o esporte é uma bela escola. E quando eu saí precocemente, eu não estava preparado. Então, passei aí uns 8 anos, Giga, desde que eu parei em 90 até 98, por aí, catando cavaco, tentando encontrar o que fazer, com grana guardada do voleibol, mas sem planejamento financeiro. Sem um caminho claro. Sem caminho claro e sem planejamento financeiro. Uma coisa é você juntar grana, outra coisa é você ter um planejamento do que você vai fazer com a grana. Você acha que as escolas, os clubes, ninguém forma ninguém para isso, né? A gente precisa levantar a bandeira de que as pessoas precisam se formar, se informar e se formar sobre isso. Eu estava falando num outro momento aqui, num outro vídeo que eu gravei sobre isso. Que a galera não sai da faculdade, sai dos seus cursos, sai do colégio sem saber coisas básicas sobre isso. Né? Exato. E é um grande erro. É um modelo que nós temos no Brasil que não é um modelo, por exemplo, em países que têm quadros de medalhas olímpicas aí muito grandes, principalmente nos Estados Unidos, óbvio, né? Que você tem a valorização do atleta desde da escola, desde o high school, entrando nas universidades, você conhece o modelo, né, Diego, obviamente.
onde ali o atleta ele é valorizado, o atleta é prestigiado. Aqui o atleta, dentro da faculdade, dentro do colégio, ele é vagabundo. Tem que fazer segunda chamada, sabe? Porra, como assim, né? Quase como se fosse marginalizado dentro da escola, o que é um desvio total, porque esporte é educação, né? Parece que eu estou falando algo novo e óbvio. Deveria ser óbvio, mas não é. Não é. Nesse momento que você se encontrou, você chegou ali naquele momento, você começou com as escolinhas de vôlei e tal, foi ali que você encontrou o caminho. Puta, vou nessa. Cara, foi. E um rumo de volta para casa. Mas Falando principalmente... de educação, falando de que você tomou na cabeça, Exato. mas falando ali próximo do que você tinha vivência, que era o voleibol, e curtia. Exatamente. E ali foi um começo de entender que o voleibol era um meio. Era um meio de trazer as pessoas, era um meio de criar ali um ambiente em que elas pudessem ser quem elas são. Então, quando eu falo de gente, o esporte, ele traz uma exposição muito grande para a pessoa. Não tem como se esconder, sabe? Então, tu entrava na quadra de basquete, cara, ninguém vai te olhar que tu tem 2 metros, tu tá ali jogando, seja com 5, com 10 mil. Hoje em dia um garoto joga no Mirim e o jogo está sendo televisionado pelo YouTube, ele já tem uma exposição enorme. Já tá. Tem ligas no Rio de Janeiro, para quem não tá no Rio de Janeiro, tem uma liga chamada Liverge de voleibol, que tem clube pra caramba, é um campeonato maneiro, organizado, todo jogo passa no YouTube. Exato. Então assim, você tem acesso a qualquer atleta que joga esse campeonato, que não é nem um campeonato federado, não é organizado pela Federação de Voleibol do Rio de Janeiro, mas é um campeonato legal, bem disputado, bem organizado, Sim. Tem os seus problemas, mas enfim, cara, todo jogo é transmitido, todo mundo hoje tá lá exposto a esse tipo de coisa. Né? Então, a escola teve muito isso, sabe, Giga? Esse olhar de que nós somos... Inclusive, é uma frase que eu tenho falado muito, eu gosto muito, que vem da Susan David. Essa mulher, ela é PhD lá de Harvard, titular da cadeira de psicologia. E ela fala, olha que interessante, Giga, somos seres sentimentais que pensam. Você ouviu uma mulher de Harvard falar um negócio desse? Eu falei, cara, que do caralho isso. Diferente do que a gente sempre pensou e que muitos de vocês estão escutando aí pensam. Não, nós somos seres pensantes, temos uma emoçõezinhas bobocas que atrapalham a gente de vez em quando. As mudanças... A ordem dos tratores altera o viaduto. Como altera, cara. E as mudanças, elas vêm... Eu vi você sempre falando, acompanho o teu trabalho. Qual é a dor? Que todo mundo pergunta qual é a dor. E a dor não é uma dor racional. A dor, ela é do que você pretende que não está conseguindo e que dói, ou de um prazer que você quer ter que não está tendo, mas tudo passa por alguma emoção. Então, as pessoas tentam criar metas, smartizar as metas, o que obviamente é importante, mas dentro dessa smartização, você tem que colocar o teu coração. Parece até que eu... Como é que põe, Giga? Esmartização. Esmartização. Mas tem que olhar para o coração. Rimou e vai virar um neologismo agora. Pronto. Então, pronto. Então, a escola trouxe esse olhar, o que foi muito bacana, e tenho amigos que foram criados, pessoas que se casaram, que se conheceram ali. Então, durante 23 anos, eu tive à frente ali da escola. Ela continua existindo. Mas eu fiz o que você falou, que foi a terceira... Aí eu quero saber, dado que você tinha tomado na cabeça na primeira transição da tua vida profissional, né? Serviu esse aprendizado? Você não tomou na cabeça no segundo? Explica pra galera aí a segunda transição. Pois é, tomar na cabeça, né? Quantas vezes tomando na cabeça nas ondas, pegando... Aí tu vai, né? Tu vira... Eu furei a primeira onda... Furei a segunda onda e falei, não vou tomar na cabeça, mas tomei na terceira cabeça. E é uma coisa que eu vejo muito você falar, né, Giga, no olhar do autônomo que acha que ele é um especialista na sua área, e então, eu sou especialista. Fiz um monte... Mas... Exato, mas eu tive que tomar a terceira onda na cabeça em relação a negócio. Porque... eu sou coach de vida, tenho formações, mais de 500 horas, com consultorias aí respeitadas. Mas quando você vai para o mercado, você está competindo com muitas pessoas e está competindo principalmente com as suas próprias deficiências.
do negócio em si. Limitações que você tem das suas capacidades. Exatamente. Uma das coisas que eu tive que aprender, não sei se foi uma sua, mas assim, eu fui CFO durante 20 anos e falava de dinheiro, finanças, etc., mas nunca tinha vendido um palito na vida. Eu nunca vendi nada. Nunca vendi um palito. Então, quando chegou lá em 2020, que eu fui começar a falar de me vender, eu falei, rapaz, como é que faz isso? Pois é. Como é que eu me vendo? Como é que eu saio? Rapaz, eu acho que a disciplina, ou a matéria, ou o que eu mais estudei nos últimos 2, 3 anos não foi sobre finanças. Eu acabo me atualizando sobre isso, falando de imposto, tudo, eu acabo me atualizando. Mas o que eu tive que aprender é sobre marketing e vendas. Falei, rapaz, como é que eu vou vender? Como é que eu vou fazer? Isso aqui que eu estou fazendo agora, esse podcast, se eu disser para vocês que há 6 anos era inimaginável. Pra galera que não conhece sobre perfil comportamental, Betinho é especialista em analista perfil comportamental. Eu sou executor, analítico, planejador. Tem 4 perfis: executor, analítico, planejador e comunicador. O meu comunicador veio de férias de fábrica. Ele não existe. Não existe. Cara, eu falei, cara, eu vou precisar me vender. Eu vou precisar fazer isso. Cara, então, sentar nessa cadeira aqui, hoje eu tenho um feedback da galera que diz que eu faço com muita naturalidade. O pessoal da técnica, Alberto, eu faço com tranquilidade. É isso, positivo operando. Muito obrigado. Então, cara, eu não fazia, não sei fazer isso. Né? Então, desenvolveu. Eu aprendi. Treinou. Treinei. Então, se capacitou. Tô longe de ser um especialista, mas eu tive que aprender, né? A gente tem que buscar onde tem ali, né? Exato. E até nesse conceito que hoje é consagrado, né, Giga, de neuroplasticidade. Você sair daquela síndrome de antigamente, né, da Gabriela que fala, né? Minha avó era assim, eu sou assim. Não, da mentalidade de crescimento. Então, você sabe... Gabriela, eu cresci assim, exatamente, eu nasci assim, eu vivi assim, Gabriela. Pois é, o homem está até cantando, né, pessoal? Você vê? Que isso, hein? E o que acontece? Talvez você que está assistindo aí não saiba um pouquinho da minha história. Além das coisas que o Giga falou, eu passo por um desafio grande de saúde, né? Eu tenho um diagnóstico de esclerose múltipla, que eu contraí depois que eu parei de jogar e tudo, e eu nado. E por que eu estou falando isso? Porque eu descobri, através da natação, que a atividade física gera um hormônio chamado irisina, que cria... Esse eu não conheço. Giga, cria novas sinapses neurais. Então, aquele caminho que está interrompido, através da atividade, você cria novas sinapses, que é o que a gente está falando aqui. Então, é fantástico, né? O que a evolução nos propõe, a gente não faz ideia. Essa parada, né? Eu acompanho o Betinho há um tempo, sei da história dele, sobre os desafios, e nunca vi o Betinho reclamando de nada. Bora pra cima, qual é o jogo, né? Vamos pra cima, né? Tem uma frase que o Jerônimo passa pra gente, né? Não importa o que a vida faz com a gente, sem o que a gente faz com a vida... Com que a vida faz da gente, né? Então, os desafios que a gente passa. E, cara, você virou um baita life coach, baita coach esportivo, né? Mas passei pelas fases. Ainda bem que você me conheceu nessa fase mais legal, porque teve a fase chatinha, que é o luto, voltando à história. É isso. Então, tem um momento da negação. Quando veio o diagnóstico, falei, não. De repente estão enganados, ou de repente isso não vai comprometer muito a minha marcha. Então, você passa por negação, depois você começa a ficar revoltado, aí depois você começa a negociar, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Então, tem uma frase que eu gosto muito, né? E serve para mim, serve para todas as pessoas que têm um desafio pessoal. E você tem o seu desafio pessoal, que é aquele de você falar assim, o que eu posso fazer? O que eu não posso fazer, eu já sei. O que eu posso fazer? Então, eu resolvi, e quando eu soube que não ia ficar bom, eu resolvi que eu ia ficar bem. É isso. Então, essa é Cara, essa frase é sensacional. Como é que... Repete, Betinho, porque essa é muito boa. Eu sabia que não ia ficar bom, mas eu resolvi que eu ia ficar bem. Queria puxar a sardinha pro lado financeiro da coisa, né? Que a minha praia aqui é... O que você faria diferente nesse processo aí que você, por exemplo, agora como life coach, você diz, cara, eu errei lá, tinha planejamento, mas tomei na cabeça durante 8 anos. Agora, você teve um pouquinho mais de tempo para se preparar, mas sabia que a onda ia vir, bater na cabeça de novo. O que você faria diferente nessa A primeira jogada? é essa, né? A onda vai vir.
mais cedo ou mais tarde. Não adianta achar que não vai vir. Mas para que você esteja preparado quando a onda chegar, aprendizado, Giga. Seja ele qual for, seja estruturado, né? Você é atleta e fala assim, eu não preciso fazer uma faculdade, eu não preciso estudar porque eu vou ganhar muito dinheiro. Os desvios são enormes. E quem ganha dinheiro até no futebol, se você não sabe, você acha que a galera do futebol ganha dinheiro, existem estudos que 2% dos jogadores de futebol ganham dinheiro realmente para serem independentes financeiramente. A grande maioria não ganha. Então, assim, eu vou ganhar. Estude. Aprenda. Cursos. Hoje tem EAD, hoje tem milhões de oportunidades de estudo. Então, eu acho que a capacitação ela nunca vai caducar. Boa. Você se vê como um negócio, Beto? Para essa galera que é nutricionista, coach, médico, advogado, essa galera não entende um pouco disso, né? Tem empresários maiores que... Mas para a galera que é mais microempresário, vamos dizer assim, o self-made man e tal, etc., como eu comecei como consultoria, só era eu, né, nas costas aqui. Você se vê como um negócio? Hoje um pouco mais, Giga. No começo, não. A gente, né, quando você falou das ondas, que a terceira onda bateu na minha cabeça, porque quando eu vivi essa transição lá em 2018, para o mundo do desenvolvimento humano, eu falei, pô, beleza, né? Eu tenho uma estrada, tenho uma bagagem, estou com formações, né? Fiz várias formações aí com o Jerônimo, que é uma referência no mercado. Fiz esse Jerônimo, meu ex-sócio, sócio do IGT, Jerônimo onde ele se formou, o cara que montou a Rádio Botafogo comigo mais de 20 anos atrás, botafoguense maluco que nem eu, meu amigo de fé, irmão camarada. É um cara foda, né? Ele é bom pra caralho. Quem não admira o Jerônimo Temer é porque não conhece Jerônimo Temer, mas enfim. Então, nessa jornada, eu comecei atendendo um monte de gente, mas as pessoas que me conheciam, que a gente chama da primeira onda, né, Giga? Então, legal que o Betinho agora está trabalhando e tudo mais. Eu falei, opa, tô na crista da onda. E aí, chegou um momento que falou, porra, veio um ou outro de segunda onda, né, dos caras indicarem, não sei o quê. Aí veio a pandemia, aí começou a rarear de cliente. Eu falei, uau. Aí entrei na dor, né, de como me vender. Porque existem outros coaches bons do mercado, existem coaches que não são bons do mercado e que às vezes sabem se vender melhor e que estão cheios de clientes. E aí entra... A história do coach também foi... A galera falou mal, desnecessariamente, né? Tem muita gente ruim, mas existe médico ruim, advogado ruim, engenheiro ruim, existe um monte de gente ruim. Aí resolveram pegar a piada do coach, né, e tal, etc. Lá passaram a porta dos fundos. Tudo bem. Mas podem fazer com médico, advogado, a mesma coisa. Exatamente. Então, ali teve um momento de parar e entender que caminho eu deveria seguir. Então, a gente falou mais cedo aqui em off, né, de um grupo que nós frequentamos, né, que é o BNI. É o BNI, exatamente. É um lugar onde a gente voltou a ter um contato mais próximo. Betinho é presidente do BNI Alegria, para mais 6 meses agora, na próxima gestão. E eu vou ser o próximo presidente do BNI Futuro. Eu assumo agora no mês de outubro. Agora, vai que é tua, Tafarel. Então. É um grupo de negócios de networking. Um dia eu faço... Sabe quem é que eu vou receber aqui para falar? Bruno Brandão. Que beleza. Então teremos Bruno Brandão Nosso aqui, diretor. que é um diretor lá do BNI, vai estar aqui com a gente em algum momento. Que bacana. E aí a gente vai explorar mais esse assunto. E o BNI é uma escola. É uma escola de negócios. Então, a gente ali troca referências, né? Tem lá um valor que é muito bacana, que é o tal do Giver's Gain, que para mim, muito mais do que um valor, é um estilo de vida. Sim. Que para mim foi a vida inteira o que me moveu, né? Ser colaborativo e entender que o mercado ele é abundante, ele não é escasso, que quanto mais eu puder prover você, Giga, meu amigo, de um negócio, mais negócios... Vai ser mais abundante para todo mundo. Para todo mundo. O bolo vai ser maior, a gente vai ter mais fatias, diferente do que o mercado enxerga como escassez, cada um por si, foi-se na caveira dos outros e vamos olhar para o umbigo porque não tem para todos. Beto, a galera que você atende como life coach aí, essa galera que atende, que você tem aí, né, olhando a carreira desse povo, essa galera entende sobre planejamento financeiro ou é zero também? Você já sabe qual é a resposta, né? Não, mas eu tô levantando a bola, né? Vai! Levantando a bola, você é o levantador, mas eu que tô levantando a bola aqui, cara! Pois é, eu acho que isso eu acho que entra um pouco nessa urgência, sabe, Giga? Que as pessoas acabam sendo engolidas.
sem parar para pensar no que realmente é prioridade. Então, preciso ganhar dinheiro para pagar as contas. E isso acontece porque você pensa assim, eu preciso de R$ 5.000 para viver bem. Quando você ganha 5, não, eu preciso de 10. E vai a 15, vai a 100, vai a o que for, não é o valor. É a falta... Eu falo uma coisa, é o seguinte, o cara que sabe lidar com dinheiro ganha 10 e gasta 5. O cara que não sabe lidar com dinheiro ganha 200 e gasta 300. O problema não está na quantidade de dinheiro que você ganha, e sim na gestão que você faz sobre a sua grana, né? Isso está na cabeça. E as pessoas acham... Eu fiz uma apresentação recentemente no Conselho Regional de Educação Física, mas é uma apresentação que eu faço várias vezes. Eu fiz para nutricionista, médico, um monte de gente. Eu fiz para a Associação Comercial de São Paulo, para uma associação comercial lá de Joinville. O que eu falo é o seguinte, quando você fala de grana, eu fiz uma apresentação inteira sobre planejamento financeiro e não mostrei um número. Eu falei, cara... Só comportamento? Só comportamento. Só comportamento. Interessante. Então, eu falei assim... E eu cheguei no final da palestra e falei, vocês se tocaram que eu falei de planejamento financeiro e não mostrei um número na apresentação? Aí, nego, caraca, é mesmo. Falei, cara, dinheiro e finanças está na tua cabeça. Isso vale para você, na pessoa física e na pessoa jurídica. Se você é empresário, aprenda a lidar com dinheiro. Dinheiro é importante. A sua relação com dinheiro, né? Tem um livro muito legal do T. Harv Eker, né? Que é O Segredo da Mente Milionária. Se você não leu, leia esse livro, porque ele vai mudar a sua relação com dinheiro. É um livro fantástico. Este comportamento traz uma primeira pergunta. Você ganha dinheiro para quê? A pessoa fala assim, não sei. Muitas pessoas não sabem. Então, falei mais cedo aqui, né, Giga, na nossa conversa de sentimento, dinheiro leva a qualidade de vida, dinheiro leva prazer, proximidade com a tua família, sorriso dos seus filhos, que no final das contas é o que a gente procura. Então, o dinheiro, ele também é um meio, na minha forma de ver, para que você viva bem, para que você alcance as coisas que você quer. Então, ele não é um fim em si mesmo. Porque se você olha como fim, nunca vai ter fim. Exato. Porque ele nunca vai ser suficiente. Nunca vai ser suficiente. Você nunca vai querer Você sempre vai olhar. Isso é uma coisa legal, né? E quando eu era estagiário, eu queria virar analista. Quando eu era analista, eu queria virar gerente. Quando eu era gerente, eu queria virar diretor. Quando eu queria virar diretor, eu falei, cara, como é que eu vou virar vice-presidente e presidente? E aí chegou uma hora que eu comecei a ter contato com os presidentes, né? Porque eu estava num nível gerencial de gestão muito grande. E aí um dia que eu falei, rapaz, o presidente também tem chefe. É o conselho. Aí chegou no conselho, eu falei, rapaz, eu passei a ir para reunião de conselho. Aí o conselho não, porque eu falei, rapaz, o conselho tem chefe, que são os sócios. Pois é. No limite, se você chegar lá no sócio, o sócio tem chefe, que é a mulher do sócio. Rapaz, não tem jeito, tem sempre alguém mandando em você. Então não adianta você querer sempre buscar mais, que vai chegar uma hora, rapaz, que você sempre vai chegar, tem alguém que tá acima de você. Então você tem que aprender nesse sentido, né? Cara, quanto é suficiente? O que é suficiente para você, né? Quando é que isso vai ser suficiente? Porque senão nunca vai parar, né? E dentro do desenvolvimento humano, dentro de um processo, a pessoa passa a se conhecer. Você falou mais cedo aí de perfil comportamental. Às vezes o cara quer ser o presidente e o cara não tem perfil, amigo. Não tem perfil. Então, assim, você está buscando algo que aí quando você volta para a smartização, né, que a gente falou mais cedo, a smartização que tem que olhar para o coração, fala, cara, qual é o preço que você vai ter que pagar de estresse, de esticar a tua corda? Tu não vai chegar. E outra, a corda pode romper. Então, hoje a gente vê episódios de burnout, né, muito corriqueiros. Eu queria aproveitar esse gancho, porque eu acho que a gente teve um caso, pelo menos eu fiquei muito sensibilizado pelo caso, eu acho que o Brasil inteiro ficou, que eu acho que a gente chegou num caso que foi extremo, né, que foi o caso da Valeuska, que não vou fazer uma afirmação, ela dizem que foi um acidente, mas dizem que ela deixou uma carta. Estão investigando, né? Diz que ela deixou uma carta que possivelmente ela pode ter tirado a própria vida. E a gente mais cedo falou sobre o luto de deixar de ser atleta, né? Falcão, jogador de futebol, que jogou no Inter, na Roma, falava que o atleta morre 2 vezes, né? A primeira quando para de jogar, né? Que é o que você falou, né? Você falou isso, cara. Eu vivi o luto de parar de ser atleta. E, de novo, informações de imprensa dizendo que ela estava com problema financeiro, que ela tinha um problema de compulsão de compras. De novo, informações não confirmadas, ninguém sabe disso, ninguém sabe nada.
Não sou eu aqui para julgar. Mas, de alguma maneira... E ela estava numa turnê divulgando a própria biografia, falando daquilo. Né? Ela não soube lidar, e as pessoas... acho que o que mais me sensibilizou foi que acho que as pessoas não perceberam, né? Não deu para perceber que ela estava nessa situação. Talvez quem percebeu não teve a gravidade da coisa, né? Como é que a gente evita esses casos? Porque a gente fala do ex-atleta, mas a gente fala de empresários, que é o que você falou, que, né? A galera que está em burnout aí. Como é que a gente consegue ajudar essa galera a não chegar nesse extremo aí? Então, eu acho que a primeira de todas as coisas é dizer primeiro que é uma coisa normal, tá? Normal acontecer com as pessoas o desafio de ter que parar de jogar, como foi o caso dela, seja lá o que levou ela a fazer o que ela fez, mas no sentido de vulnerabilidade, de humanidade. Né? A depressão, ela é uma doença, ela precisa ser tratada. Então, as pessoas hoje, elas evitam falar de assuntos que são difíceis. E eu vejo por mim, talvez a melhor forma de responder perguntas é na própria história. Quando eu parei de jogar, eu fiquei muito deprimido. Eu também pensei em tirar a própria vida. Tá? Graças a Deus isso não aconteceu. Graças a Deus eu tive ali uma luzinha que me fez pedir ajuda. Então, quando eu parei de jogar, eu meti mochilão nas costas e saí aí pelo mundo. Até o momento que eu comecei a fazer um monte de cagada, né? Comecei a me drogar, comecei a beber, fui parar em Amsterdã, né? que a maconha é liberada. E aí, de repente, quando eu me vi, eu falei, gente, eu tenho que voltar. E quando Onde eu tô, né? O que eu tô fazendo comigo, né? E quando eu voltei, eu fui pedir ajuda, sabe? Então, a gente tá aí, né? Talvez esse podcast que você esteja vendo em outubro, mas setembro a gente viveu, né? O Setembro Amarelo. Setembro Amarelo. Então, eu acho que, respondendo mais diretamente a sua pergunta, Giga, as pessoas elas precisam pedir ajuda. Elas precisam se vulnerabilizar, porque às vezes os outros não sabem realmente. A Val estava sempre sorrindo. Pois é. E eu acho que tem que pedir ajuda em todos os segmentos. Se você tem um problema com a sua vida pessoal, você pode buscar ajuda de um psicólogo. Isso é um ato de coragem, né, Giga? É um ato de pedir ajuda, né? A Brené Brown tem, né, a coragem de ser vulnerável, a coragem de ser imperfeito. Obrigado. Se a gente olha aí tem uma... É o Peso do Ouro, é um outro documentário que é capitaneado pelo Michael Phelps. Ele próprio... Esse é muito bom. Pancada. Pancada. Para quem não sabe, o Michael Phelps, ele parou de ser atleta profissional e ele tinha tanto treino e comia tanto que ele ele tá demorando ainda, não parou. Ele ia demorar 4 a 5 anos para... Porque você não pode parar de nadar 12 mil, 15 mil metros por dia... Não sei quantos 1000 metros que ele nadava por semana e parar do dia seguinte. Resolvi parar, parei. Rapaz, ele vai virar um monstro. Ele vai continuar comendo não sei quantas 1000 calorias que ele comia para poder manter aquilo. Então, cara, ele teve que ser ensinado a parar. Então, ele parou, não ia competir. E na segunda-feira, depois do dia que ele decidiu parar de nadar, ele tinha que continuar nadando. E ele vai parar de nadar mais uns 4, 5 anos. Ele tem que continuar nadando e diminuindo aos poucos para saber parar. Ninguém fala isso. Eu, por exemplo, Branco, jogador de futebol, parou de engordar, ficou enorme. Eu parei de jogar, fiquei enorme. Porque ninguém te prepara para isso, né? Mas acho que o que você falou em relação ao comportamento é o mais importante de tudo, né? Com a Val, saberemos aí nos próximos dias mais detalhes sobre o que aconteceu. Eu chamei o Phelps aqui na nossa conversa porque ele não se identificava como ninguém fora da piscina. Então, assim, os anos todos e 50 milhões de medalhas dele, né? É o maior atleta olímpico de todos os tempos, né? O maior número de medalhas conquistadas em Olimpíada. Ele não se reconhecia fora da piscina. Isso é muito doido. E é uma verdade, porque o que você trouxe desde o começo não se preparou para essa transição. É duro. Cara, Beto, olha só, eu criei um quadro novo no podcast, que é o seguinte. Cara, ser empresário, a vida é dura, difícil, lidar com dinheiro, com finanças, com os problemas que o Beto tá falando aqui, com as coisas do dia a dia da vida, é duro. Então eu criei um quadro aqui, que é o seguinte, é o momento do boné. Para você que não sabe, eu tenho uma coleção de memorabilia esportiva. Eu tenho mais de 500 bonés. Eu sou
louco por boné. E só boné de esporte, não é qualquer boné. Como é que é essa palavra, Giga? Memorabilia esportiva. Memorabilia. Memorabilia, por exemplo. Ó, vou pegar pra você aqui, ó. Memorabilia esportiva. Eu tenho, pra você ver, uma bola do Yankees e ela é autografada por os jogadores. Isso é um item de memorabilia esportiva. Isso aqui vale dinheiro, né? Eu tenho vários itens de memorabilia esportiva em casa. Esse aqui é outro. É o mascote da Olimpíada de Londres. Então, eu tenho vários itens de memorabilia esportiva. Então, por que esse quadro é importante? Eu falei do momento do boné, né? Porque é a hora que eu falo assim, cara, não basta... a gente fala de dinheiro, massacra, dá porrada. Eu falei, cara, tem que ter um momento, né, de descontração, onde a gente vai dizer, cara, e o que você faz com o dinheiro que você ganha? O que você faz com as oportunidades que você tem? Então, é a hora que eu pego um boné. Eu resolvi pegar esse aqui, porque vai combinar com o que eu vou pegar na sequência. Que ele é um boné verde e amarelo do Green Bay Packers, que é o time da minha filha de futebol americano. Então, é o boné verde e amarelo do Green Bay Packers. E aí eu vou te perguntar, cara, o que o Betinho, cara, dá vazão, né, no dia a dia dele ao estresse e como é que ele usa o dinheiro que ganha para se divertir? Porque eu digo o seguinte... O momento do boné é pra gente mostrar que dinheiro é importante, ele é legal pra caramba, ter dinheiro tem que saber lidar com dinheiro e tratar com isso. Mas se você não souber dar vazão em alguma maneira e ter o direito de poder usufruir daquilo agora, você vai ficar puto da vida. Então, de alguma maneira, você tem que criar um jeito de fazer. Como é que o Betinho usa Você sabe, Diego, a resposta rápida e direta, eu gosto de gente. Gosto de gente. Eu gosto de gente. Então, eu gosto de jantar, eu gosto de beber vinho. Comer bem, beber bem. Gosto de comer bem, beber bem. Boa. Então, essa é a primeira coisa. E a partir daí, né, os filhos aí estão estudando fora, então viajar. Estavam jogando vôlei, pararam? Não, tem um menor que está jogando vôlei no Flamengo ainda, o João, com 15 anos. Jogando vôlei no Flamengo, ninguém precisava saber dessa informação. Tá aqui, sem querer, Diego, juro que eu falei, juro que eu falei Flamengo sem querer. Mas, enfim, ele tá no Flamengo, lá no... Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui pra me proteger. Deixa eu fazer um negócio pra me proteger aqui. Vai, pode falar agora. Boa. E o mais velho que tá estudando agora fora, né? E com esse modelo, né, que existe lá fora de escola. Então, viajar também é um outro hobby que a família gosta muito. Legal, boa. Cara, eu tenho um artigo de memorabilia esportiva que eu tenho muito orgulho de ter na minha coleção. E ele não sabe. Aliás, ele sabe. Agora que eu falei, ele já vai saber o que é. Ó, vou pegar. Tava guardado aqui. Escondido. Ah, fala sério. Aqui, agora tu me surpreendeu. Aqui, ó. A camisa da seleção brasileira, cara, usada pelo Betinho. Me enganou direitinho, aqui, rapaz. Ó. Seleção brasileira. Essa camisa aqui foi usada o quê? Quando? Cara, Mundial de 90. 90, não foi? A Raquel falou, a minha esposa... minha esposa Raquel é amiga da família há muito tempo, conhece o Beto há muito tempo. E essa camisa, o Betinho deu pra Raquel quando a Raquel tinha 16. Cara, eu não vou nem tentar pegar... Eu não 16 tenho. anos. Você sabe que eu não tenho. Então... Eu não vou tentar pegar de volta porque tu é grande. Não vai de jeito nenhum. Eu trouxe essa camisa, se a Raquel souber que eu trouxe essa camisa, eu vou apanhar. A Raquel tinha 16 anos, o Betinho conhecia a irmã da Raquel, mais velha, a Verônica. E o Betinho deu essa camisa pra Raquel de presente, e a Raquel guarda. E a gente, nas Olimpíadas de 2016, a gente foi com essa camisa pra final do campeonato de vôlei. A Raquel usou essa camisa. Tá então, novinha, cara. Tá novinha, bem guardada aí, ó. Aqui, ó. Aí. Vou cheirar, hein? Tá lavada. E tudo. Tá lavada aí, ó. Beto. Aí, ó. Obrigadíssimo. Pra mostrar. Ele não tem essa camisa. Isso aqui é colecionar memorabilia esportiva. Eu tenho uma maluca, né? Minha mulher faz a mesma coisa, curte as mesmas maluquices que eu. Maneiro. Então, cara, queria te agradecer pela participação. Cara, recado final pra galera aí, cara. Pra você que é um empresário que tá buscando uma vida melhor, cara, qual é a sacada que você daria pro empresário que tá buscando uma vida melhor? Tipo, falar pra você, tem que olhar pra câmera assim, né? Galera, busque conexão com você mesmo, tá? Parece uma coisa simples, né? Óbvia, não é nem um pouquinho. Essa busca de conexão com você mesmo vai te levar a respostas que vão ser congruentes com o que você está buscando na tua vida, tá? Então, deixe de ficar olhando o que deveria ser legal para os outros ou até para você mesmo, dentro de uma análise, às vezes, rasa. Então, esse conectar
esse voltar para o coração, perceber o que realmente dá prazer, ele pode realmente fazer com que as tuas escolhas sejam mais assertivas e que, como consequência, você tenha uma vida que é a que todos nós procuramos, né? Mais feliz, mais plena, com mais qualidade. Então, Giga, obrigado pelo convite. Imagina. E essa dica que eu queria deixar aí. Boa! Galera, fui!